A gente vai falar de diabetes mellitus, também é muito frequente, tá? Nos nossos pacientes. A gente fala que doença do diabetes mellitus é uma doença silenciosa, porque é um veneninho no sangue que vai acabando com os órgãos, né? E a gente só percebe quando o órgão tá quase falindo, tá? Ou quando os sinais e sintomas são muito assim na cara, tá? A gente tem o tipo de diabetes mellitus tipo 1, né? Que é uma doença autoimune, porque os nossos leucócitos vão destruir as células beta do pâncreas, que são produtoras de insulina, tá? Então, essa pessoa vai ter diabetes desde criança. E temos a diabetes tipo 2, que ela é manifestada, tá? Geralmente após os 40 anos, mas isso tem diminuído. A gente tem pego muito paciente diabético logo após os 30 anos por conta da alimentação que está errada, de obesidade e sedentarismo, tá? Então temos muitos adultos jovens de 30 anos já tratando diabetes tipo 2. Ela é de fator hereditário também, tá? Se tem na família, é maior probabilidade que a pessoa tenha. Ela é um cansaço das células do pâncreas. As células beta, elas cansam de secretar tanta insulina, diminuindo a produção. Então, elas não param de produzir insulina, elas diminuem, tá? Obesidade, que é muita gordura, né, acumulada, muito açúcar guardado em forma de gordura, né, que vai também induzir a diabetes tipo 2. Sedentarismo, a pessoa não praticar nenhum tipo de atividade física. Incapacidade de absorção pelas células adiposas e musculares, tá? É do açúcar, ok, gente? Por que a insulina é tão importante no nosso organismo? Porque o açúcar, ele entra com muita dificuldade dentro das células, né? Porque ele não tem o receptor certo. A insulina tem a chave certinha que se encaixa para entrar nas células, e a chave que ela se acopla ao açúcar, né? Então ela se liga ao açúcar, que se liga ao receptor na célula e consegue entrar com o açúcar facilmente. Sem a insulina, o açúcar fica solto no organismo, causando danos. Então as nossas células ficam com fome. O açúcar não consegue entrar porque ele depende de dar a mãozinha para a insulina e a insulina levar ele para dentro da célula, que a insulina é bem-vinda dentro da célula, carregando o açúcar. Então, sem a insulina, esse açúcar fica solto no sangue, o que vai sendo um veneninho corroendo os órgãos, tá? Os sintomas da diabetes. Quando a gente tem diabetes, né, a nossa imunidade é baixa e infecções frequentes são diagnosticadas, como infecção de urina, candidíase na mulher, tá? Conjuntivite recorrente, feridas na boca, tá? Então, infecções frequentes. Alteração visual, a pessoa fica com a visão embaçada. Por quê, professora? Porque o açúcar solto no sangue, ele vai atrapalhando a circulação dentro do olho, que são veias muito fininhas, não conseguindo alimentar as células ali também de oxigênio, tá? E causando degradação do olho, por isso que a pessoa vai perdendo a visão. Dificuldade na cicatrização de feridas pelo mesmo motivo. Muito açúcar vai dificultar a circulação e levar oxigênio para as células do tecido. Então, a pessoa tem uma lesão que é para a gente fecha em 2, 3 semanas, no diabético vai levar 2, 3, 4 meses ou virar uma ferida crônica, tá? O paciente tem muito formigamento nos pés por conta também do açúcar solto no sangue. A circulação fica prejudicada, então a pessoa sente formigamento nos pés. Furunculose, muita infecção na inserção dos pelos, inclusive com a entrada de bactérias. Então as pessoas têm muito furúnculo, não sei se vocês já viram, furúnculo, tá? Tipo umas espinhas grandes.
ir muitas vezes no banheiro fazer xixi e sentir muita sede. Por quê? O organismo vai tentar tirar a glicose sobrando no rim. Então, o rim vai trabalhar que nem louco para tentar tirar o açúcar solto, tá? Então, a gente vai perder muita água nesse processo. O rim vai ficar sobrecarregado e a gente vai sentir muita sede, tá? Emagrecimento, por quê? A diabetes está alta e o açúcar está solto no sangue, tá? Tem muito açúcar? Tem muito açúcar, mas ele não consegue entrar sem a insulina na célula. Então, as nossas células ficam com fome, então a gente emagrece. Aumento do apetite, porque apesar do açúcar estar no sangue, ele não consegue alimentar nossas células, então nossas células têm fome, tá? Mas mesmo se a gente comer, não vai conseguir ser absorvido. E a glicemia alterada. Aqui eu trago para vocês os valores de uma glicemia normal, ou seja, da quantidade de açúcar no sangue, tá? Em jejum tem que ser menor que 100, ou seja, até 99 miligramas/ml, tá? É o que tá escrito aqui, ó, que é o que os aparelhinhos dão. E 2 horas depois de comer, depois do almoço, depois do café da manhã, tem que ser menor que 140. Hoje a gente tem uma tolerância até 160. Tá? Então, se a pessoa comeu e foi lá na unidade, deu 135, não é diabetes, tá dentro do normal, né? Aí a gente tem tolerância à glicose diminuída, ou seja, o pré-diabetes. O pré-diabetes é de 100 a 125 em jejum e de 140 a menor que 100 depois de 2 horas que come, tá? Então, se uma pessoa for em jejum e der 115, não é diabetes. Esse paciente é pré-diabético e ele, se ele conseguir diminuir a quantidade de comida ingerida e fazer atividade física, ele consegue retardar o aparecimento da diabetes. Agora, diabetes mellitus, a gente tem quando em jejum dá acima de 126 ou qualquer medição durante o dia que o paciente tenha comido for acima de 200. Então, já tem aí um diagnóstico de diabetes. Por exemplo, se o paciente for em jejum, deu 140, ele é um paciente diabético. Ou o paciente que foi lá na unidade, tomou café da manhã e deu 250, ele é um paciente diabético. Vocês entenderam? Tá? Então, a gente tem esses valores de referência. Aí, tem tratamento? Tem, principalmente para diabetes mellitus tipo 2. A gente tem as sulfonilureias, tá? Que é o caso do glibenclamida, glimepirida, o glicazida, o neosina, tá? São medicamentos que entram no sulfonilureias. Como que eles agem no organismo? Eles vão aumentar a secreção de insulina. Então, eles vão lá, entram no organismo para forçar as células betas do pâncreas a produzir mais insulina. Tá? O que a gente tem que ficar atento é que quando introduz esses medicamentos, geralmente eles têm que ser tomados antes da alimentação, ou do café da manhã, ou do almoço ou do jantar, mas aí 15 minutos já tem que se alimentar, senão também dá hipoglicemia, ou seja, cai demais a glicemia, a pessoa pode desmaiar, pode dar um aumento da pressão arterial e ganho de peso. Por que ganho de peso? Com ele as células vão se alimentar. Então, a gente tem que ter um cuidado com a alimentação. A gente tem o grupo da metformina. Metformina, glifage XR, é tudo metformina, gente. Tá? Como ele age? Ele reduz a produção hepática de glicose. Então, ele vai lá no fígado e fala assim, ó, não quebre células de gordura para botar glicose no sangue, porque tem aqui. Então, a insulina um pouco de insulina que o pâncreas produz, vai tentar enfiar o açúcar para dentro das células, tá? Ele causa também desconforto estomacal e diarreia, muita diarreia, tá? Em alguns pacientes. Tem alguns que até quer parar de tomar de tanta diarreia que dá. Diminui índice de eventos cardiovasculares, ele é ótimo para prevenir infarto,
tá? Então, tem médico que às vezes dá 110 glicemia em jejum, só que ele já entra com a metformina, tá? Para evitar também o açúcar solto, formação de placas de ateroma, tá? Ele previne o diabetes, nos casos de pré-diabetes, né? Diminui o peso, porque ele não tem, ele faz com que o fígado não armazene tanta glicose em forma de gordura, tá? E a posologia dele é até 2.000 miligramas por dia. Se for de 850 miligramas, é até 3 vezes ao dia o seu uso, tá? Aqui eu não trago, mas aí temos a insulina também. A insulina NPH, que ela é de ação duradoura, ela fica 12 horas agindo no organismo, tá? Ela é de ação lenta. Então, ela pode ser prescrita até 100 unidades, que é 1 ml, tá? Aí temos a insulina regular, que é transparente, que ela é por via subcutânea ou intravenosa. A gente tem que tomar muito cuidado, ter muito conhecimento dessa insulina, porque mais que 12 unidades, ela vai levar o paciente a óbito, tá? Porque vai dar uma hipoglicemia severa. Então, vocês não podem confundir insulina NPH, que a posologia dela é até 100 unidades, com a posologia da regular, que é até 12 unidades, porque senão a gente mata o paciente, ok? O que pode causar se a diabetes não for tratada? Perda da visão, né? Porque o açúcar vai corroendo todas as arteríolas e as vênulas. Feridas, né? Por conta da ferida não fechar em diabéticos, ela pode infectar com uma bactéria ferrada e levar a amputações, tá? Muitos dos nossos pacientes diabéticos têm pé amputado, perna amputada, tá? Falência dos rins, né? Tendo que ser submetido à hemodiálise. Alteração na pressão arterial, porque muito açúcar solto no sangue, o coração tem que fazer mais força para bombear o sangue, porque o sangue fica viscoso, então aumenta a pressão arterial. E formação de trombos, que tem muito açúcar. Eles formam gruminhos, pronto, já tem um trombo, ok? E a alimentação, gente. A pessoa tem que evitar massa, tá? Porque a massa vira puro açúcar no sangue. Tudo que é derivado da farinha de trigo e do milho, né, que são amidos simples, vai virar açúcar no sangue. Então, dá preferência para frutas, não muito também, porque frutas têm a frutose, derivados do leite, que é proteína, e carne, né, que é proteína, não vai ter tanto acúmulo de açúcar, ok? Obrigada.